Olá amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Pense Nisso aqui na TIC TV. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Você que diariamente nos acompanha aqui nos canais 25 e 525 da NET, onde todos os dias nós temos aí uma boa entrevista, um ótimo convidado, né? E é um programa que você já aprendeu a gostar. Estamos em festas. Um ano de Pense Nisso aqui na TIC TV. E hoje nós vamos para a entrevista de número 161 entrevistados passaram por aqui, personalidades contando os mais diversos causos e casos, não é verdade? E estamos reprisando todas as sextas-feiras entrevistas que nós fizemos há um ano, né? Temos a entrevista com o Dr. Coimbra, com o prefeito Felício Ramute. Vamos reprisar uma entrevista que fizemos aí, muita gente pediu, a Isilda Renault Marques, aquela senhora, 3 filhas, desenganada, e as 3 na UTI, né? E a mãe contando aqui no nosso programa que numa noite viu Jesus no seu quarto, e as meninas se recuperaram assim, surpreendendo a medicina, e hoje são casadas, têm seus filhos, deram a ela netos, história muito bonita. Mostramos aqui também Jarbas Dias Ferreira, que esteve na guerra em Monte Castelo, junto com os americanos, e fizeram a rendição dos alemães. Lembra dessa história? Muito bonita. Ele esteve na linha de frente. É um senhor que está aqui em São José dos Campos, na Rui Barbosa, 98 anos de idade, lúcido, e também participou do nosso programa, e a sua história vai ser reprisada às sextas-feiras. São muitas histórias que você está acompanhando aqui no nosso Pense Nisso. E hoje não vai ser diferente, porque hoje nós temos uma história interessante. E quando fala em São José dos Campos, você lembra Embraer, a terra do avião, não é mesmo? Você lembra da Johnson, de tanta coisa importante que nós temos nessa cidade, né? Mas uma das autarquias mais importantes que nós temos no estado de São Paulo é a Fundais, a Fundação Hélio Augusto de Souza, que para nós é um orgulho. E hoje estamos aqui ao lado do seu presidente, o Jones Rodrigues Almeida Santos, que nós agradecemos a participação aqui no Pense Nisso. Muito obrigado pela vinda, uma boa noite. Tudo bem, presidente? Obrigado, Dirceu, obrigado a todos os espectadores. Para a gente é uma satisfação poder falar um pouquinho da Fundas, do CEPAS, do nosso trabalho, né? E ainda mais depois de saber dessa seleta lista de entrevistados aí, né? Pois é. Muita história boa, eu espero aí poder contribuir. Legal. Aqui já passaram vários assuntos muito interessantes, importantes, e são personalidades de nossa São José dos Campos e da região, né? Então, a gente trabalha muito na valorização dessas pessoas. E começando com você, sabendo você é natural de onde? Sou natural de uma cidadezinha mineira chamada Ibitiúra de Minas. Ibitiúra de Minas? Existe. Fica próximo de onde? Perto de Poços de Caldas, mas a história é engraçada porque meu pai... Belo Horizonte faz parte de Ibitiúra. É isso aí. Meu pai é imigrante, né? Então meu pai veio do Paraná, minha mãe é imigrante, veio do Piauí, se conheceram aqui. Meu pai era bancário, gerente de banco, né? E ele foi abrir uma agência no sul de Minas, na região ali. E aí eu nasci lá, mas também fiquei lá 2, 3 meses e já vim para São José de volta e fiquei por aqui. Então sua infância, adolescência foi aqui em São José? Tudo. Ali na região do Novo Horizonte. Então a família da minha mãe é uma das fundadoras do bairro lá, de muito tempo. E depois eu fui morar na região de Eugênio de Melo, Galo Branco. Então minha infância e minha juventude, toda a minha vida está construída aqui em São José. O Novo Horizonte nós já falamos aqui que é uma cidade dentro de São José dos Campos, né? Para você que não conhece o Novo Horizonte, são quase 185 mil habitantes naquela região. Conversamos aqui com uma das líderes do Novo Horizonte, Dona Nazaré Vasconcelos, que esteve aqui no nosso programa. Falou do subdistrito de Eugênio de Melo. Tivemos aqui também com a Dona Madalena Gil, contou sobre a história de Monteiro Lobato e Eugênio de Melo. Monteiro Lobato, tivemos a prefeita Daniela aqui também. Bom, presidente, começou a sua carreira profissional onde? Então, eu fui jovem aprendiz do seu Rice, da Guarda Mirim. Eu fui da última turma. Não, o Cocente já tinha deixado de existir, existia a Fundas e existia a Guarda Mirim, tradicional Guarda Mirim do seu Rice, né?
que fazia um trabalho com jovens também. E aí a Guarda Mirim fechou e a minha turma, como era a última, eu fui transferido para a Fundas. Então eu fui aluno da Fundas, oriundo da Guarda Mirim do Seu Rice. Mas isso aqui, ó. 96. Então eu comecei a trabalhar... Logo no começo da Fundas, né? Porque ela era cocente aí com... Isso, a Fundas na verdade é de 88, né? Quando ela... 87, 88, quando ela deixa de ser cocente e passa a ser Fundas. E aí quem idealiza e organiza toda essa mudança é o ex-prefeito Hélio Augusto, né? Assistente social. A Fundas veio depois da morte do Hélio Augusto. Isso, aí na transição, a fundação ela estava sendo concebida pelo Hélio Augusto e aí aconteceu do falecimento dele. Então o nome acabou ele sendo homenageado como o patrono da instituição. Então ficou como Fundação Hélio Augusto de Souza. E na Guarda Mirim você entrou com quantos anos? Eu entrei com 15 para 16 anos, né, que já era a idade que estava podendo ali. Trabalhei na Relojoaria Universal, fui office boy ali. Depois eu trabalhei na cooperativa de laticínios. Na Cooper? Na Cooper. Eu fui boy do Beni lá. O Beni já era presidente nessa época. E aí depois eu fiz uma opção por deixar de trabalhar, por só me dedicar aos estudos na Fundas. Aí eu fui fazer meu curso técnico, ensino médio lá na Fundas. Bom, Guarda Mirim. Vamos ficar na Guarda Mirim. Por que a opção de fazer a Guarda Mirim? Não, na verdade, assim, eu sou de uma família de periferia, humilde, né? E trabalhar pra gente, minha mãe sempre passou isso pra mim como um valor, né? Trabalho era um valor. Era também uma forma de subsistência, mas assim, pra você se dar bem na vida, precisa trabalhar e estudar. Então eu já estava na escola ali regular, né? Escola pública, e aí tinha a oportunidade de trabalhar. Eu precisava também, queria ajudar em casa, né? Um pouco, paralelo a essa época aí, eu já trabalhava de garçom no Trópicos Buffet. Então eu também já fazia uns bicos lá, com o Onofre e com a Madalena. Eu fui garçom deles lá, minha mãe era garçonete e eu era garçom. Já trabalhava também nos ambientes que eram possíveis, né? Tinha algumas restrições ali por causa da idade, mas já trabalhava. Então o trabalho sempre foi um valor na minha vida. Trabalhava porque precisava, mas trabalhava porque também era o jeito de conquistar meus sonhos e tal. Então sempre comecei a trabalhar desde muito cedo. Nunca foi um problema. Poxa, o sonho do menino era construir uma história de vida um pouco melhor do que eu tinha, né? Era uma vida com bastante privações. E eu tinha, através do estudo e do trabalho, uma forma de oferecer para minha mãe, para minha irmã, para mim também, né? Possibilidades que naquele momento a gente não tinha. Nunca faltou o essencial, mas também nunca tivemos grandes sobras. Uma história muito comum e parecida com a maioria dos joseenses, né? O povo de São José é um povo que tem no seu DNA a vontade de trabalhar, a vontade de realizar sonhos, e a partir daí a cidade se constituiu, né? Então conte para a gente a importância da Guarda Mirim na sua vida. Eu fiquei pouquinho tempo. Eu entrei, fiquei uns 6 meses só, estava na fase de transição. Eu lembro que o escritório do Seu Rice era ali perto da rodoviária velha, num prédio ali, né? Então, logo a gente foi já transferido para Fundas, né? Então eu tive contato com o Seu Rice poucas vezes, né? Às vezes que eu ia lá no final do mês, porque ele fazia folha de frequência, controlava, e ali na Vila Maria tinha um colégio ali numa rua que eu não vou me lembrar o nome, que a gente fazia todos os encontros ao final de semana, sábado, tinha lá a Ordem Unida, tinha todas as coisas que ele passava para a tropa, né? Que aí os guardinhas se reuniam. Mas não foi por muito tempo não, logo já fechou a Guarda Mirim e a gente foi para a Fundas. E naquela época para você conseguir uma vaga na Fundas era fácil? Não, é muito difícil. Tinha dificuldade que tem era hoje? Muito difícil. Não, hoje é mais fácil. Hoje é mais fácil? Hoje é mais fácil. É que assim, a Fundas sempre teve um recorte socioeconômico, né? Mas a instituição cresceu muito nos últimos anos, então é nítido o valor que a Fundas tem no município, independente dos momentos políticos. É lógico que uma administração faz uma escolha, outra faz outra, uma acerta mais, outra erra mais, é natural, mas a instituição ela perpassa tudo isso e ela permanece como um patrimônio da cidade, né? Como uma política mesmo, uma política pública, não de um momento da cidade. Então isso deu a ela solidez e a possibilidade de crescer, né? Então hoje os números de atendimento são significativos. Na época era uma instituição bem menor, né? Então era muito difícil. E aí o critério social daquela época, então por exemplo, eu lembro que quando falava que assistente social ia em casa, as famílias ficavam preocupadas: ai meu Deus, eu tenho geladeira, será que eu vou entrar na Fundas? Né? Então você veja só que nós estamos falando aí de 20, 23, 24 anos atrás. Famílias a situação de vulnerabilidade era tão intensa que chegava a não ter geladeira. Você tinha geladeira e entrou na Fundas?
Eu tinha geladeira, né? Entrei na Fundaz, mas tinha outras vulnerabilidades ali, né? Minha mãe divorciada, 2 filhos e tal, que justificava entrar, né? Mas não foi fácil, né? Para mim, eu via os vizinhos ali, né? Tinha outras crianças que entraram antes e andavam fardadinho com a farda da Fundaz, com a oportunidade, alguns trabalhavam na horta, outros trabalhavam na limpeza urbana, né? Quem diria que a gente ia fazer limpeza urbana, já fizemos um dia, né? Limpeza urbana com criança e adolescente. Pois é. Né? Com adolescente, no caso, né? É inconcebível tinha hoje. Um nome, né? Para esses limpadores. Tinha, os cenourinhas. Cenourinhas. Inconcebível hoje, né? Você falar para qualquer pessoa que você vai colocar um jovem de 14, 15, 16 anos. E não fez mal a ninguém, né? Não fazia mal. Né? Mas assim, também era uma possibilidade. Hoje tem outras possibilidades, né? Acho que o desafio de hoje a gente não pode abrir mão do trabalho como um valor. O trabalho, ele é um valor, é o jeito que a gente conquista as coisas da vida da gente. Mas, por outro lado, também a gente não pode usar isso como pretexto para colocar o jovem muito cedo para fazer qualquer tipo de trabalho. Né? Mais importante do que trabalhar cedo é ter o trabalho como um valor, como aquilo que você não abre mão. Né? Então, por exemplo, meu filho não trabalha, ele tem 14 anos e ele não trabalha como aprendiz, a gente não tem essa experiência, né? Não tem também porque não é o projeto de vida dele, mas não é por conta de não trabalhar que o trabalho não está na vida dele. Então ele tem as tarefas domésticas, ele tem que contribuir com a casa, ele tem as suas responsabilidades, tudo isso é uma forma da gente ir incutindo no jovem o trabalho como valor. Né? Bom, aí o Johnny entrou na Fundaz e a partir dali começou a seguir uma carreira dentro da instituição. Então, eu fui para a Fundaz e aí assim, eu queria muito estudar, né? E a Fundaz sempre deu essas opções, você podia tanto trabalhar como podia estudar. E aí tinha que fazer um vestibulinho, tinha que se preparar e eu, para poder me preparar, eu tinha que abrir mão do serviço, mas o dinheiro fazia falta. Aí eu cheguei no meu chefe lá na cooperativa de laticínio e falei para ele assim, olha, se você me liberar 2 vezes por semana para eu poder fazer o preparatório da Fundaz, eu só preciso de 2 vezes, que é o português e a matemática, que são os conteúdos mais essenciais. Fica tranquilo que eu dou o meu resultado da semana, mesmo não vindo aqui 2 dias. O cara falou, não, vai lá, faz, deu um apoio, tenho contato com ele até hoje, o Lázaro. E aí eu fazia assim, trabalhava 3 dias na semana e meu chefe me liberava para fazer o preparatório 2 dias. E é engraçado porque tinha 50 vagas, né, para poder entrar no curso. Os 5 primeiros, eram 50 vagas e a galera ficava ali, putz, tem que ter nota e tal. E eu malhava de estudar, mas a galera só estudava e eu estudava e trabalhava. Então, eu falava, não quero ser o primeiro, se eu for o 50º, tá beleza, né? Porque o pagamento do operário da última hora ou da primeira é a mesma, né? Então, eu tô dentro. E aí, por incrível que pareça, eu fiquei na posição no 50º. Eu fui o último colocado. Bateu na trave. 0 problema, tô dentro, né? Vou estudar. E aí, nessa época, a Fundaz fez uma parceria com o Centro Paula Souza, que é uma parceria que antecedeu o CEPAS. Então, chamava Projeto Paula Souza. E aí houve uma mudança, porque até então os alunos ganhavam bolsa em escola particular. E o antigo presidente, Francisco Roxo, né, Humberto Oliveira Roxo, mudou e aí ficou da seguinte forma, os 5 primeiros ganhavam bolsa em escola e os do 6º ao 50º iam estudar na Fundaz com o Centro Paula Souza, né? E eu falei, putz, eu não vou estudar então na minha tão sonhada escola, sei lá o que eu queria fazer na época, se era uma das escolas particulares. Mas eu falei, tá bom, vou estudar, é uma escola melhor do que a escola pública padrão, então é isso aqui. E a partir dali eu me dediquei muito ao estudo, né? Só que eu tinha um problema, eu reprovei no 3º ano do ensino fundamental, por questões familiares, tá? Então eu reprovei na escola e aí eu estava 1 ano atrasado. Então, se seguisse o cronograma natural, eu só ficaria na Fundaz até o 2º ano do ensino médio. Porque no 2º ano, como eu estava 1 ano atrasado, eu faria 18 anos. E com 18 anos é o desligamento. E eu falei, beleza, melhor 2 anos estudando bacana do que não estudar nada. Então eu vou encarar esses 2 anos, mas eu vou arrumar um jeito de ficar. Eu não vou sair. Né? E aí eu comecei. E aí eu encontrei um jeito de ficar e consegui terminar meu ensino médio, né? Passaram nas salas de aula falando, olha, tem um grêmio estudantil que lá chama Conselho Infanto Juvenil. Uhum. E aí eu falei, e o cara falou, olha, quem se candidatar e for eleito só pode ser desligado depois do mandato, de terminar o mandato. Enquanto não terminar o mandato, eu falei, bingo, é isso. Eu já estava no 2º ano e o mandato era de 2, então ia dar certinho, era o 2º e o 3º que eu precisava
tal, e teve uma eleição para o coordenador do Grêmio. Eu falei, nem vou ganhar esse negócio, nada, né? E não ganhei mesmo, nem me candidatei, entrei na diretoria lá, mas não era o coordenador geral. E aí o coordenador roeu a corda, foi embora e ficou lá vacante, o vice também não podia. Aí o pessoal falou, vai o Jones. Eu falei, beleza, assumi. Aí eu me tornei o presidente do CIG, do Grêmio da Fundaz, e aí começou toda a minha participação política, estudantil, né? Eu fui fazer uma fala uma vez lá, e aí quem estava no palanque é Emanuel e Jairo Pintos, falecido recentemente. E quando eu desci do palanque, o Jairo Pintos, vem cá, vamos conversar. O Emanuel falou, não, peraí, isso aqui tá comigo. E aí assim eu comecei minha vida política. Que legal, nós estamos ouvindo aqui no nosso Pense Nisso de hoje a história do presidente da Fundaz. Aquele menino que começou ali no Guarda-Mirim, Cocente, e aí Fundaz, fez uma carreira, como ele está explicando aí, e chegou à presidência dessa autarquia importante para São José e é exemplo para muitas cidades e para o Brasil. Daqui a pouquinho nós voltamos conversando com o Jones Rodrigues Almeida Santos, aqui no nosso Pense Nisso, nessa história legal de alguém que tanto lutou na vida e conseguiu chegar onde chegou na presidência dessa Fundaz, que, como eu disse, é orgulho aqui da nossa cidade. Já já, aqui no Pense Nisso. Muito bem, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso Pense Nisso na TIC TV, canais 25 e 525 da NET. E aqui, a NET, claro, mais de 800 mil assinantes podendo acompanhar a programação da TIC TV, né? Programação variada, assista. E você que está assistindo, com certeza você está gostando, né? E o nosso Pense Nisso todos os dias, às 10 da noite, trazendo aqui convidados especiais, como hoje o Jones Santos, ele que é presidente da Fundaz, Fundação Hélio Augusto de Souza. Contando aí seu início de carreira, Guarda-Mirim, e batalhou tanto para chegar num lugar ao sol dentro da Fundaz, não é? Bom, você sempre esteve envolvido com a Fundaz ou deixou alguma vez a instituição e partiu para novos rumos? Não, deixei já, acho que eu saí da Fundaz em 2 momentos, né? Então assim, estava contando aqui, aí terminei o ensino médio, com 19 anos eu fui desligado. Nessa época eu criei uma relação com o presidente da época, Francisco Roxo, porque como eu era o presidente do CIG, então eu estava ali muito inteirado, né? E aí eu terminei meu ensino médio técnico e fui fazer estágio na construtora do Roxo. Ele me contratou como estagiário dele. E aí fiz o estágio, nessa época a Fundaz pagou minha matrícula na faculdade, né? O presidente da época era o Kiko Savaia, e eu passei no vestibular e cheguei lá e falei, Kiko, eu não tenho dinheiro para pagar a matrícula não, se vira aí. Eu e mais 6 alunos tinham passado no vestibular. E eu falei, eu preciso estudar, dá um jeito. Se você pagar a matrícula, eu entro, depois eu vejo o que eu faço. Aí a Fundaz, não foi ele pessoalmente, mas a Fundaz pagou, custeou a matrícula, a minha matrícula da minha esposa, que era minha namorada na época, que nós começamos a namorar lá na Fundaz. Ela foi fazer serviço social, foi fazer administração de empresas e mais 4 amigos, né? Um eu ainda tenho contato, os outros colegas a gente acabou se perdendo algum contato e aí eu fui fazer faculdade. E aí trabalhei trabalhei em escola de informática, na área administrativa, trabalhei em terceirizado em indústria, e aí um dia teve um evento do Alckmin, governador, o Chalita, era secretário de Juventude do Estado de São Paulo. E ele veio fazer um evento aqui na região, no Vale, né, com jovens. E aí a Fundaz me chamou e ia ter uma mesa de debates, onde ia estar o presidente da Fundaz, que na época já era o Júnior Veneziani, o Chalita e 2 ou 3 ex-alunos e um ex-aluno. No caso, eles me chamaram para ir falar. Beleza. E aí, aquele evento institucional, político, natural, né? Então, as autoridades compuseram a mesa, tal, e todo lotado de gente, e várias pessoas importantes, o governador. E aí, a hora que passou a cerimônia de abertura, que foram falar os jovens, aí a galera foi embora. Esvaziou o evento. Ficou ninguém. Nem o secretário de Juventude, nem o Chalita. Aí eu falei, então tá bom, né? Aí quando eu fui falar, eu fui o primeiro a falar da segunda mesa,
Eu falei, olha, eu fico feliz pelo convite, mas é lamentável, né, que a gente tenha uma realidade como essa, que na hora dos protagonistas falarem não tem uma autoridade para ouvir. Nossa, mas deu um fuá. A hora que eu desci da reunião, mas da fala, ele juntou de assessor do governo do estado e tal. Aí, nesse momento, o Júnior Veneziani falou, vamos conversar, tal, eu gostaria que você fosse trabalhar na Fundaz com a gente, não sei o quê. Aí surgiu a primeira oportunidade de eu voltar como funcionário da Fundaz, né, comissionado, e eu fui trabalhar no CEPAS, na função mais operacional que tinha lá na época, eu cuidava dos estágios. Aí entrei, aí nesse 1 ano e meio, 2 anos depois, o Júnior criou um cargo de gestor de unidade, que era como se fosse diretor de escola, não tinha na Fundaz, passou a ter, e ele fez um processo de seleção. Tinha entrevista e tal, e eu falei, e o limite era estar no 3º ano do nível superior, cursando, e eu estava no 3º ano, e eu fui falar com ele, presidente, então tem um processo seletivo aí e tal, será que eu posso participar? Eu atendo o requisito aí. Ele falou, você acha que você vai passar? Tenta. Eu falei, beleza, estou inscrito então, vamos lá. E aí foi uma sabatina, e aí tinha assistente social junto, querendo a vaga, tinha uma galera. E ele ia selecionar algumas pessoas, não eram poucas vagas, né, como estava implementando. E aí eu meti as caras e fui. Aí eu recebi uma cartinha em casa, parabenizando pelo desempenho, mas infelizmente não foi nesse momento que eu fiquei dessa vez não deu, pé da vida e tal. Mas aí passou uns 2 meses e inaugurou uma unidade nova da Fundaz, a unidade Fundaz Monsanto, no Limoeiro, né? Aí ele me chamou e falou, olha, você é o próximo, do selecionado, você é o próximo, então você vai assumir a gestão da unidade. Legal. Então eu novinho, antes de terminar a faculdade, já assumi uma posição de liderança, eu ia gerenciar uma unidade, era uma unidade pequena, mas eu ia ter uma equipe, 5, 6 pessoas, né? E administrar ali 150, 200 crianças. Aí fui gestor dessa unidade, depois eu fui convidado para assumir a gestão da unidade Jardim Paulista. E aí a Fundaz estava num momento, já era um outro presidente, era o finalzinho do Júnior, comecinho do Yoshioka, que foi nosso presidente também, o coronel Yoshioka. E aí a Fundaz, o Emanuel fez o programa de desfavelização lá no Jardim São José 2, levou Morro do Regaço, Caparaó, Nova Detroit, criou um conjunto, né? E a Fundaz foi para lá para ter a maior unidade da Fundaz, era uma unidade para 600 alunos. Eu falei, vamos meter esse cara aí, né? Vou pro lugar que vai ser o foco das atenções. Do Limoeiro foi para lá. Eu já tinha ido pro Jardim Paulista, aí eu fui atrás da minha diretora, a Rosane. Falei, Rosane, então vai inaugurar a unidade lá, eu queria ser o gestor. Ela falou, você tá maluco, como assim? Você é o gestor mais novo, você vai pegar a unidade mais difícil. Eu falei, então, mas não tem nada a perder. O que eu tenho a perder? Né? Se der errado, deu errado, mas vamos tentar. E aí eu fui para essa unidade, que era a unidade mais difícil, a maior, eu tinha 60 funcionários, 600 crianças, e fiquei lá. E aí quando eu fui para lá foi engraçado, rolou uma bolsa de aposta entre os funcionários. Assim, rádio peão é fogo, né? Peão só muda, não tem jeito. E aí rolou uma bolsa de aposta, e a aposta era quanto tempo eu durava. Achava que você não ia aguentar. Que eu não ia aguentar, porque o Jardim São José é pesado, 600 crianças, unidade grande, né? E aí vieram falar para mim, uma psicóloga amiga minha, falou, você sabia que tem uma bolsa de apostas aí, quanto tempo você dura lá? Eu falei, e aí, você apostou em quanto? Ela falou, eu apostei em 6 meses. Eu falei, você vai perder? Eu falei, porque você vai aguentar quanto tempo? Eu falei, vou aguentar quanto Deus permitiu, quanto eu quiser. Então, nos meus planos eu vou ficar 3 anos. Deu risada e tal, e eu fiquei 3 anos. 3 anos, né? Fiquei 3 anos no Jardim São José. E aí depois eu saí, fui ser assessor do presidente, enfim, aí segui minha vida na Fundaz. E hoje é o presidente da Fundaz. E hoje eu estou nessa posição. Assim, eu fico muito feliz, né? Agradeço muito a Deus pela oportunidade. Sou grato ao prefeito, porque dos secretários eu sou o mais jovem, né? De todo o primeiro escalão da prefeitura. Apesar de já ter uma bagagem grande de instituição, né, é uma grande responsabilidade, né? Então hoje a Fundaz, só para as pessoas entenderem, né, porque as pessoas conhecem a Fundaz até a página 2. Da página 2 em diante já não conhece mais. Natural, né? Não é a gente que está no meio que tem que saber os detalhes. A Fundaz, só para ter uma ideia da escala, a Fundaz, em termos de orçamento, o estado de São Paulo tem 645 municípios, salvo engano, né? Nós temos um orçamento maior do que 400 municípios do estado de São Paulo. Né? Só então, a Fundaz. Só a Fundaz. Então, realmente, é uma instituição que são 530 funcionários, né?
Nós assumimos em 2016, a Fundaz tinha realizado 4.700 atendimentos. Esse ano nós vamos realizar 7.500 atendimentos com a pandemia. Bom, nós estamos ouvindo aqui o Johnny Santos, ele que é presidente da Fundaz, e o objetivo do programa é esse aqui, é mostrar o trabalho que essas pessoas desenvolvem aqui na cidade, na região, a garra, a luta. Semana passada nós tivemos aqui uma entrevistada que passou por muitas dificuldades em São Paulo, houve uma tragédia na vida dela quando ela era uma criança e ela foi trazida, escondida aqui em Jambeiro. E essa moça, ela sofreu muito. Ela foi perseguida com 9 anos de idade. E aí ela arrumou um serviço no Centervar, ela vinha trabalhar numa loja e de bicicleta, vendia uns produtos de beleza para as amigas. E aí ela começou a pesquisar sobre produto de beleza e hoje ela exporta produto de beleza para o mundo todo. Esteve na ONU, montou a fábrica dela, inaugurou a fábrica dela nas Chagas Unidas, né? Então, aquela pessoa que começou com muita luta na infância e adolescência, hoje é uma empresária bem-sucedida, dá palestra no mundo, na Europa toda, e é daqui de São José dos Campos. Então, isso que nós valorizamos aqui no nosso programa. E essa história de vida sua aqui é um exemplo para muita gente que está nos assistindo. Bacana. Sabe? Nós sabemos da importância da Fundaz, daqui a pouco você vai falar sobre essa página 3, página 4, página 5. Se for que muita gente não sabe, mas o importante aqui é nós sabemos aí a origem do nosso presidente. Sabemos que você começou lá de baixo, né? E quantas lutas não houveram, quantos desafios você não passou, não é verdade? E até bolsa de apostas você não vai aguentar, aguentou, e hoje você preside e gerencia pessoas que não acreditaram em você. Então, esse exemplo de vida, você está acompanhando aí, você tem que ter também essa dinâmica de lutar pelo que você objetiva, tá certo? Esse é o nosso propósito aqui no nosso Pense Nisso. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho vamos conhecer aqui do presidente a página 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 da Fundaz. Já já. Muito bem, programa Pense Nisso de hoje, conversando com o presidente da Fundaz, Johnny Santos. Johnny Rodrigues Almeida Santos, aquele menino que começou ali na Guarda Mirim da cidade, entrou no Cocente, Fundaz, lutou e vários desafios e hoje é o presidente dessa autarquia, é o presidente dessa entidade tão importante que nós temos aqui em São José dos Campos. E é o mais jovem secretário aí da administração do prefeito Felício Ramute. No bloco passado você falou que as pessoas conhecem até a página 2 da Fundaz, né? Página 1, 2 e daí para frente. O que nós não conhecemos da Fundaz? Bacana. Vamos lá, né? Vou dar um panorama assim, do que a Fundaz tem feito e dos principais ações, né? Então, o critério de admissão, de entrada da Fundaz é socioeconômico. Então, a fila, né? Existe uma fila natural que exista, até porque a gente não tem como prever quando vai haver a demanda, né? A gente tem um planejamento, mas a fila existe. E essa fila é extensa, né, presidente? Não, é assim, eu diria que ela está sob controle, tá? A Fundaz já teve o desejo, talvez até a utopia, de zerar a fila. Hoje a gente não trabalha mais com essa dinâmica, a gente trabalha com a seguinte dinâmica: garantir que ninguém que esteja em situação de risco social esteja aguardando vaga. Então, o que a gente chama de risco social? Existe uma pontuação de vulnerabilidade, um questionário socioeconômico que as assistentes sociais fazem com a família, e isso dá uma pontuação. Então, hoje, a criança que atende de 75 pontos para cima, que é uma pontuação considerada grave, a admissão é imediata. Então, a gente tem a tranquilidade de saber que não tem nenhuma criança, pelo menos que chegue até nós, em situação social, de vulnerabilidade social, de risco social, né? Aguardando vaga. Né? A gente garante também, por exemplo, criança vítima de violência sexual, trabalho infantil, abrigo, né? Que tá a gente chama de rompimento do vínculo familiar, né? Já está no abrigo, ou determinação da vara da infância. Esse público é admissão imediata.
Tá? Hoje a fila de espera da Fundaz deve estar em torno de 1.500, 1.600 crianças e adolescentes. E quantos crianças e adolescentes a Fundaz acolhe hoje? Então vamos lá. Na faixa etária de 6 a 14, a gente faz um trabalho socioeducativo no contraturno escolar. Então a criança vai para a escola de manhã e a Fundaz à tarde, ou vice-versa. Nessa faixa etária, nós temos 10 unidades espalhadas pela cidade e nós atendemos 2.200 crianças. Tá? Então, um número considerável. Passado dessa fase dos 14 anos, a gente entra talvez naquilo que é a motivação primeira da Fundaz, lá do Hélio Augusto, tal, que é a parte de qualificação profissional. Então, dos 15 aos 18, esses jovens são direcionados a fazer a sua primeira qualificação profissional. São 3 unidades que nós temos. Nessas 3 unidades nós temos em torno de 1.200 alunos de 15 a 18 anos. Nessa faixa etária eles já recebem uma bolsa de R$ 75,00, é um valor simbólico, mas já é uma forma dele aprender a lidar com o dinheiro e fazer algumas escolhas, né? E para os que têm melhor desempenho ele ganha mais 75, então ele tem uma bonificação para isso. Passada essa etapa, que ele fica dos 15 aos 18, ele tem a possibilidade de ser jovem aprendiz, ter o primeiro registro em carteira, trabalhar na legislação do jovem aprendiz. Hoje nós temos aproximadamente 360 adolescentes distribuídos em 40 empresas da região como aprendiz, né? E aí o CEPAS é o Centro de Educação Profissional que cuida de toda a área de educação profissional, desde esses jovens de 15, do aprendiz, mas também dos alunos de curso técnico. Então o CEPAS fica ali no Florado de São José, né, aquela escola técnica que tem lá, que agora está passando por uma reforma, está pintando, trocando mobília. O CEPAS comemorou 20 anos esse ano, né, agora em junho, uma parceria com o PROEP-MEC de muito sucesso. Foram criadas pelo menos uma dezena de escolas dessa pelo Brasil e eu vou dizer para você que 2 ou 3 sobreviveram. Fecharam mesmo, a cidade não deram conta de manter, e o CEPAS é consolidado hoje, né? Então aí nós temos lá cursos técnicos com duração de 1 ano a até 2 anos. Então, administração, química, eletrônica, mecânica de aeronaves, enfermagem, turismo, hospedagem, comércio, eventos. Então, uma gama de cursos técnicos, e aí as pessoas podem acessar esses cursos através do vestibulinho. Semestralmente nós fazemos um vestibulinho. Em média, a gente tem 22 candidatos por vaga no vestibulinho. Então é uma procura do vestibulinho do CEPAS digno de uma escola, de uma universidade pública. Agora, presidente, esse trabalho que é desenvolvido pela Fundaz aqui em São José dos Campos, logicamente desperta aí a curiosidade, o interesse de outras cidades, sim, até de outros estados, né? Isso acontece com frequência? A gente tem buscar essa expertise da Fundaz aqui na nossa cidade? A gente faz muito recebe diversas cidades que nos procuram e que querem conhecer, né? É lógico que quando as pessoas começam a entender a magnitude, o tamanho do investimento público que infelizmente poucas cidades nesse momento têm condição de viver isso, né? Então a Fundaz só é o que é porque São José teve sucessivas administrações que fizeram ela como uma prioridade, e aí ela chega nisso. Então, para um município hoje sair do zero para chegar numa escala como a Fundaz, vai demorar eu diria que algumas décadas aí para a gente ter essa escala toda, né? E tem algum outro estado ou outra cidade que tem um trabalho semelhante ao da Fundaz, que vocês se espelham naquilo? Tem, aqui em São Paulo mesmo, em Indaiatuba, tem uma fundação bem parecida com a Fundaz, Fundação Indaiatubana de Cultura e Educação. É bem interessante o trabalho deles. A diferença é que a Fundaz ela é um pouco tem mais capilaridade. Hoje nós temos a sede e mais 13 unidades e mais o CEPAS. A FIEC, que é a Fundação Indaiatubana de Cultura, ela é muito concentrada, é um único polo, mas tem um trabalho muito bacana também e tal, né? Eu acho que talvez a fundação que mais se assemelha, assim. E pelo Brasil tem muitas iniciativas, né? Mas assim, acho que de maior porte a Fundaz acho que ainda tem esse destaque. E só para concluir essa questão dos atendimentos, então hoje em curso técnico nós temos 900 alunos, manhã, tarde e noite no CEPAS, e nós implementamos ainda nessa gestão, né, desde quando eu estou lá na presidência, um trabalho de educação profissional à distância, EAD. Esse semestre nós já ofertamos mais de 4.000 vagas de curso de qualificação profissional à distância.
Então, na comodidade da sua casa, até antes da pandemia, né, a gente já tinha muitas ofertas. Então, você veja a gama que pega a criança com 6 anos e entrega lá com, às vezes, o jovem com 18, 19, ou às vezes recebe um jovem de 22 anos, 23, enfim, uma faixa etária um pouco mais velha para ser curso técnico, fazer o curso técnico do CEPAS. Então, a Fundaz é tudo isso. Então, hoje trabalha com mais de 5 mil jovens. Esse ano, a nossa meta é realizar 7.500 atendimentos. Né? Lógico que assim, tem a criança que vai todo dia, de 6 a 14, e tem aquele usuário que fez um curso de educação financeira no CEPAS. Então, eu estou contando todos esses atendimentos, né? Mas você veja que é uma dimensão expressiva, né? Gostaria que o senhor falasse também sobre um projeto que eu li aí, achei muito interessante, que é o Pratas da Casa. Né? Bacana. Como é que é isso? Então, essa assim, tem um pouco da inspiração do seu programa, sabe? O seu programa, pelo que você me contou aqui, pelo que a gente sabe, né, ele tem como motivação contar boas histórias. Exato. E por trás disso, acredito que tem uma crença, né, de que boas histórias inspiram e ajudam as pessoas a ter bons comportamentos. Exatamente. E a construir outras boas histórias. Né? O Prato da Casa tem isso como essência. Então, a minha história de aluno que chegou à presidência, eu sou o primeiro, espero que tenham muitos outros, né, depois de mim, que possam ser presidentes e que foram alunos. Espero que a minha história passe a ser uma história corriqueira, que a gente perca a contagem de quantos ex-alunos se tornaram presidente da Fundaz. Né? Isso me deixaria muito mais feliz do que ter só a minha história, porque aí é sinônimo de que a Fundaz realizou bem o trabalho dela e formou bons profissionais para ocupar essa posição. Mas essa minha história é bacana, mas tem um monte de outras histórias bacanas de pessoas que passaram pela Fundaz e que conseguiram destaque na vida, né? E destaque não é nem ocupar um cargo público, ou não é nem ter sucesso, não é, ou ter dinheiro, mas ser um bom cidadão, realizar seus sonhos, dar conta da sua família, agregar valor para a sociedade, né? Isso é sinônimo de coisa bacana. E aí nós temos na Fundaz em torno de 26 funcionários que foram alunos da instituição. Então veio essa inspiração de dizer assim, poxa, por que nós não colocamos esses caras que estão aqui, que trabalham aqui, para falar com os alunos e contar as coisas boas e as coisas não tão boas que eles fizeram, porque a gente aprende com tudo, né? Não adianta a gente querer contar só as coisas bonitinhas, tem coisas que você não fez, que não foi tão legal, que vale a pena. Então nós convidamos primeiro prestamos uma homenagem para eles, então todos ganharam um bottom, né, chamado Prato da Casa, eu tenho o meu também, e eles usam isso cotidianamente. Então a gente começou a reconhecer no colega de trabalho o resultado do nosso trabalho, né? Então todo mundo está devidamente identificado, e aqueles que quiseram podem doar, né? A instituição libera um período do horário de trabalho deles para que eles possam ir até as unidades e contar suas histórias, né? Então, por exemplo, eu fiz antes um pouco da gente ter essa paralisação por causa da pandemia, eu fiz um projeto do Prato da Casa numa unidade no Campo dos Alemães. Eu passei uma manhã lá, eu ocupando hoje a presidente, junto com o Piva, né? Então, quem que é o Piva? O Pivinha foi funcionário do COCENTE, está na Fundaz há 40 anos, é da nossa manutenção. Então, eu passei lá meio período, eu e o Piva, contando a nossa vida e a nossa história para os alunos. Que legal. Montamos um joguinho de trilha, né, para facilitar a conversa. Então, joga o dado, aí tira uma pergunta, aí um responde, e, enfim, a gente vai brincando com as crianças e batendo papo. E aí o projeto foi expandido, e a gente hoje, qualquer pessoa que esteja nos acompanhando, que foi aluno da Fundaz e que queira dedicar um pouco do seu tempo para contar para aquelas crianças as coisas bacanas e também aquelas talvez não tão bacanas que ele fez, mas que pode servir de lição, ele pode se cadastrar no nosso site. E aí a gente vai viabilizar que essa ação aconteça, né? Os resultados são fenomenais, melhora o clima organizacional, melhora a motivação, as crianças se inspiram, né? E a gente ganha o dia contando boas histórias. É verdade. Bom, Johnny Santos é o nosso entrevistado de hoje aqui no nosso Pense Nisso na TIC TV. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais o presidente da Fundaz aqui de São José. Johnny, você que veio lá de Minas, né? O que São José dos Campos representa na sua vida? Poxa vida, eu diria que é a minha cidade, né? Eu só nasci lá em Ibitura e vim para cá, mas assim, São José para mim é a cidade que mostra, né, o quanto é possível a gente empreender, construir sonhos, a gente entregar serviços de qualidade para a população, né? Eu acho que assim, penso que nós vivemos aqui
talvez quase que um ideal dentro do Brasil, assim, né? São José é uma cidade muito boa para se viver, muito generosa com seus habitantes, que recebeu gente do Brasil inteiro, né? Poxa, se não fosse São José, minha família teria ido para onde, será, né? Meus tios vieram para cá para trabalhar na Petrobras. São José dos Campos. E o que a Fundais representa na sua vida? Olha, uma palavra simples, assim, né? Curtinha, foi um celeiro de oportunidades. Como se eu estivesse numa prateleira cheia de oportunidades que eu pude escolher e pude aproveitar algumas. Não consegui aproveitar todas, aproveitei algumas. E hoje, para mim, a Fundasa é um lugar onde eu quero devolver um pouco do muito que eu recebi. Eu não vou devolver tudo, porque eu recebi coisa pra caramba, né? Mas o meu espírito hoje, todo dia que eu vou trabalhar, é a mesma empolgação de quando eu ia para minhas aulas lá estudar, que eu era aluno, é devolver um pouco de tudo aquilo que eu recebi. Você é um homem religioso? Sou católico, sou ministro extraordinário da comunhão, participo aqui no São Dimas. Qual é o seu hobby? Meu hobby? Minha família. Eu queria dizer que é fazer atividade física, mas não é não. Eu tenho me esforçado. Sua tal. família é composta de... Eu tenho 3 filhos, né? Sou casado há 15 anos, tenho uma bebezinha de 9 meses, uma menina, é a Maria Tereza, bebê. A minha filha do meio é a Ana Luísa, tem 9 anos, e o meu filho, João Pedro, tem 14. Então, estar com eles, para mim, é a melhor ocupação da minha vida. Você gosta de viajar? Gosto de viajar. Nunca viajei, assim, não sou uma pessoa muito viajada pelo mundo, mas gosto de viajar, gosto de passear por aqui, passear com a família, ter uns momentos com eles. Uma viagem marcante. Nossa, nós fomos para o Beto Carreiro, peguei o carro, botei as crianças dentro e batemos de carro lá em Santa Catarina, fomos parando, depois na volta paramos em Curitiba, ficamos um tempo, então gastamos aí uns 10, 15 dias. Daqui para o sul foi muito gostoso. Tem algum lugar do mundo que você gostaria de conhecer? Gostaria de conhecer a Terra Santa, o Vaticano, são experiências que eu gostaria de ter. Você tem algum ídolo, Johnny? Tem um ídolo, Jesus, para mim é a pessoa que me inspira. E pessoas marcantes na sua vida? Pessoas marcantes. A minha mãe, né, uma retirante nordestina, que conseguiu educar 2 filhos, formar 2 filhos, muito batalhadora. Então ela é uma pessoa muito marcante. Hoje, né, recentemente tenho assim, visto uma liderança e uma inspiração na postura do prefeito Felício. Acho que é um homem que tem muita coragem de fazer o que ele acredita. E fazendo o que ele acredita, ele tem contribuído para ter uma cidade melhor e melhorar a qualidade de vida das pessoas. O Emanuel como uma referência de gestor público, de política. Depois eu trabalhei com o Cury também. Então acho que esses caras para mim são bons exemplos aí do que eu posso me inspirar para ocupar os cargos públicos e ajudar a população. Digamos que você tivesse que deixar São José dos Campos, qual cidade que você faria opção em morar? Acho que eu ia morar aqui do lado. Vou morar em Jacareí, que dá para vir aqui rapidinho. Johnny, as 2 últimas perguntas aqui, nós pense nisso. Você poderia trocar uma semana do seu futuro por 5 minutos do seu passado. Nesses 5 minutos você estaria onde e fazendo o quê? Poxa, eu estaria dia 2 de abril de 2005 casando. Foi a melhor coisa que eu fiz, sou muito feliz pelo meu casamento. Então eu voltaria lá para fazer tudo de novo. E uma grande saudade? Uma grande saudade? Rapaz, de verdade eu não tenho. Assim, minha vida até hoje eu fui muito cuidado nesse sentido, eu nunca perdi parentes muito próximos, né? Então eu não tenho essa coisa ainda, infelizmente ainda não vivi essa experiência do luto, né? E de sentir os avós que eu perdi, eu não tinha muito contato. E eu vivo muito com a cabeça no hoje, sabe? Então assim, o que passou me deixou boas lembranças, tirei as lições, o que está por vir não está nas minhas mãos, então eu vou viver aqui bem. Então eu não tenho assim nada que um sentimento de saudade, não. Eu lembro com nostalgia e com satisfação do meu período da Fundasa. Mas eu não diria que foi uma saúde. Você gostaria de voltar? Não, tá bom. Já passei por lá, já tirei as lições. Valeu. Johnny, obrigado pela sua participação agradeço. no nosso programa Pense Nisso de hoje. Foi muito bom esse papo aí, foi muito importante para o nosso telespectador, para todos nós, né? Conhecer a história desse menino, começou na Guarda Mirim, Cocente, Fundais, tanta luta, tanta batalha, tanto desafio, discreto, algumas vezes, né, de algumas pessoas, apostas, né, que ele não conseguia chegar,
e esse menino chegou à presidência dessa autarquia tão importante para São José dos Campos, para toda a região e para o estado e para o país. A Fundais, Fundação Hélio Augusto Souza. Então, parabéns por toda essa trajetória e ficamos felizes em recebê-lo aqui no nosso programa. Parabéns. Obrigado pelo programa. Parabéns pelo programa, obrigado pela oportunidade. Quero agradecer a Paula que está aqui me acompanhando. Que pese eu vim aqui falar um pouco da minha história, mas eu quero também fazer um registro, agradecer todos os profissionais e funcionários da Fundas, que é graças ao trabalho deles que a minha vida foi impactada e é graças ao trabalho deles que nós continuamos impactando e fazendo a diferença na vida de tantas crianças, adolescentes e jovens do município. Para você que é da Fundais, você que é professor da Fundais, para você que é servidor da Fundais, nós nos orgulhamos de vocês, hein? Parabéns aí. Muito obrigado, ponto final é mais uma edição do nosso Pense Nisso aqui na Think TV. E amanhã, às 10 da noite, estaremos de volta aqui com mais um bom papo e também um ótimo entrevistado, como foi hoje o Johnny Santos. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bem, para finalizar o nosso programa de hoje, nós queremos homenagear uma personalidade que muito contribuiu por São José dos Campos. Foi comerciante na cidade, ele foi também esportista da cidade e é um homem que deixou aí a sua marca nesse desenvolvimento de nossa São José dos Campos e é o patrono de uma família tão importante para a cidade que é a família Frigi. Nós queremos homenagear hoje e agradecer ao senhor José Frigi, comerciante e dirigente esportivo. Ele é pai do Zezinho Frigi, Fernandinho Frigi, Robertinho Frigi, os Frigi que já estiveram em nosso programa, né? Ele nasceu em 8 de dezembro de 1911 e faleceu no dia 24 de dezembro de 1978. Então o programa de hoje finaliza homenageando essa figura ilustre de uma família respeitabilíssima na cidade, a família Frigi. Hoje o homenageado é o senhor José Frigi. Então a ele as nossas saudades, as nossas saudações e uma saudação também a toda a família Frigi de São José dos Campos. E com isso nós vamos finalizando mais uma edição do nosso Pense Nisso aqui na Think TV. Think TV que tem diariamente uma programação das mais variadas. E a Think TV, ela atinge aproximadamente 800 mil assinantes da NET e da Claro. E hoje, como as duas empresas se fundiram, então são 800 mil pessoas que têm condições de assistir a programação dessa TV regional, que é a Think TV. Então continue nos assistindo, continue acompanhando a programação, tem bons programas aqui na nossa grade e eu agradeço a sua audiência. E amanhã, 10 da noite, mais uma edição do nosso Pense Nisso aqui na Think TV. Muito obrigado e até lá.